Paz seja com todos vocês, que prazer, que honra, que alegria poder servi-los hoje aqui essa manhã. É bom a gente ser honrado em todo canto, né? Todo lugar. Ser honrado é sempre bom, mas ser honrado em casa é melhor ainda, né? Porque se você não sabe, saiba agora. Existem muitos lugares que tem, muitas igrejas que têm o hábito muito ruim, a cultura muito ruim de não honrarem seus próprios obreiros, seus próprios pregadores, seus próprios pastores. Então, para mim, como membro dessa igreja, vão fazer 10 anos agora, já no final desse ano, é uma alegria poder ser lembrado em situações como essas, a despeito de haver tantos pregadores que gostariam muito de estar aqui numa conferência nacional, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo a liderança, ao pastor Gabriel, ao pastor Rafael. Obrigado pelo carinho de vocês, pela honra, tá bom? Deus seja louvado pela vida do nosso pastor Silas, que Deus continue o abençoando, guardando. Hoje à noite ele vai pregar, e eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Quantos trouxeram a Bíblia, peguem aí, por favor, né? Tá bonito o negócio. Aqui é minha área, hein? Aqui eu tenho autoridade, aqui eu tenho, olha o Serginho aí, oh, aleluia, patrimônio, aleluia. Pega a sua Bíblia. Abra comigo em Gênesis capítulo 25. Versículo 24. Capítulo 25, versículo 24. Está escrito assim: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Verso 27. E cresceram os meninos. Saul e Esaú, melhor, foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? Quem aqui já ouviu falar que existe o dia da caça e o dia do caçador? Vim te dizer que isso é verdade. Essa história bíblica conhecida pela grande maioria dos que estão aqui, claro que estamos aqui provavelmente com alguns amigos, alguns convidados, algumas pessoas, né? Ou algumas pessoas mais recentemente chegadas ao Evangelho, mas a grande maioria conhece a história dos gêmeos Esaú e Jacó. Afinal, nós estamos aqui num período patriarcal, estamos observando a construção da aliança do Senhor com Abraão, aquilo que se desenvolve a partir disso, o povo que o Senhor está estruturando através dessa família, Abraão, Isaque, seus filhos Esaú e Jacó, mais propriamente Jacó, de quem descenderão as 12 tribos de Israel, sobre seus filhos, representadas por cada um dos seus filhos. Mas é claro que Esaú e Jacó, na sua história, tem como ponto alto, como ponto mais intrigante, mais interessante, o momento onde os dois se envolvem num negócio. Um negócio onde na mesa foi posto um prato de lentilhas, de um lado, e do outro lado, uma bênção espiritual de primogenitura. E estas coisas foram cambiadas, foram trocadas, foram negociadas num episódio bíblico muito marcante e que já, desde sempre, isso não vai acabar nunca, vai continuar sempre nos trazendo algumas lições muito importantes. Agora, antes de entrarmos nessa parte, eu queria observar com você esse verso que lemos primeiro, na verdade o segundo, que lemos, e o quanto ele é, de forma assim, muito sutil, ele é muito interessante, porque a Bíblia diz que os meninos cresceram. Aqui não existe nada de muito extraordinário, a não ser a Bíblia falando sobre o desenvolvimento natural de duas crianças. O texto começou falando da gravidez de Rebeca, fala agora do momento que ela vai parir, e agora a Bíblia fala que eles vão crescer. Isso, portanto, é sobre um crescimento natural. Atente bem para isso. É sobre um crescimento biológico, sobre o desenvolvimento que acontece
sobre cada um, com todo indivíduo que gosta de saúde plena. Se você for na casa de uma criança com 3 anos, voltar a visitá-la quando ela tiver 5 anos, ela terá crescido, sim ou não? E quando você voltar com 7, ela não vai ter crescido? E por aí vai. Estou falando naturalmente sobre indivíduos gozando de saúde plena. Então, crescer é um movimento natural. Crescer é um movimento que, na verdade, a criança nem precisa ser intencional. Os pais estão cuidando, alimentando, e ela vai crescer. Ela não precisa ser intencional, não precisa olhar no espelho e dizer, eu vou crescer. Não, alguém está cuidando disso, e os meninos crescem. Os meninos crescem. Só que no verso seguinte, a Bíblia vai falar sobre uma outra coisa, e essa sim, eu acho que é mais interessante. Porque aí entra a parte intencional. Aí entra a parte onde o indivíduo tem governo e decisão sobre o processo. Porque não é mais sobre os meninos cresceram. O outro verso fala, quando cresceram, no que cada um deles se tornou. Essa é a parte que eu entro. Eu não gerenciei meu próprio crescimento. Meus pais cuidaram disso. Mas eu fui responsável por aquilo que eu me tornei. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. Que tipo de pessoa você se tornou? Que tipo de homem nós estamos nos tornando? Que tipo de pai? Que tipo de amigo? Que tipo de crente? Que tipo de ovelha? Que tipo de líder? Que tipo de liderado? Porque é esse processo que está sob a sua responsabilidade. Avisa o companheiro do seu lado aí, o campeão do seu lado, diga, esse processo está sobre a sua responsabilidade. Você tem responsabilidade de se tornar cada dia alguém melhor. A Bíblia aponta a nossa responsabilidade como justos ao dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha progressivamente até ser dia perfeito. Existe uma responsabilidade que recai sobre todo filho da luz, sobre todo justo. Qual? Melhorar. Enquanto o mundo piora, você melhora. Enquanto os homens se tornam mais irresponsáveis, nós nos tornamos mais responsáveis. Enquanto a masculinidade se torna mais feminina, nós nos tornamos cada vez mais masculinos. A verdade é que o mundo está de mal a pior, mas aqui há meninos que cresceram e que estão se tornando cada vez melhores para a glória de Deus. Eu espero encontrar você melhor ano que vem do que eu estou te encontrando hoje. Espero que você me encontre ano que vem melhor do que está me encontrando hoje. E eu não estou cavando a agenda para o ano que vem. É só falando só para... Então os meninos cresceram. Cada um deles se tornou pessoas bastante diferentes na sua atividade e na sua personalidade. Olha o que a Bíblia diz. Que Esaú era perito na caça. A Bíblia, irmão, ela não joga palavra assim ao vento, não. A Bíblia diz que um cara era perito na caça, o cara era bom. Então Esaú era perito na caça, e o habitat dele era campo. Era um cara solto, bicho solto. O negócio de Esaú era no campo. Vento, mato, né? Até a roupa dele cheirava mato, diz a Bíblia. Que Isaac cheirou e disse assim, cheiro do campo que o Senhor abençoou. A roupa de Esaú. Então o cara tinha cheiro de campo. Bicho bruto. Agora, o Jacó, por outro lado, não. Era um cara caseiro, um cara simples, um cara que habitava em tendas. Enquanto Esaú, o negócio dele era no campo, arco, flecha, pá. Jacó era não, né? Era varão mestre cuca, gostava de fazer uma comida, o cara mais pacatão, tranquilão. Só que cada um tinha uma autoridade. Olha essa palavrinha boa aí. Cada um tinha uma no seu campo de atuação específico. A autoridade de Esaú era no campo. A autoridade de Jacó era na tenda. E a desgraça de Esaú aconteceu quando ele saiu do campo, que era o lugar de autoridade dele, entrou na tenda, que era o lugar da autoridade de Esaú, de Jacó, e não percebeu que dentro da tenda era Jacó que fazia a panela acontecer. Muita gente está perdendo batalhas muito grandes porque sai do seu terreno de autoridade, entra no terreno da autoridade do outro, aonde o outro mexe, o outro sabe como fazer, o outro sabe como tocar a música, e a gente vê ele se resguardar, se expõe e acaba fazendo negócios que não deveria fazer.
Preste muita atenção. Então a Bíblia diz que a cena está aí, vai acontecer. Vamos lá. Esaú está vindo do campo, faminto, e quando ele está se aproximando da tenda do irmão Jacó, Jacó estava fazendo um prato de lentilhas. E quando Esaú percebeu aquilo dali, Esaú se aproximou e disse, me dá. Jacó falou, não é assim, me dá. Você tem que me ajudar a te ajudar. Tropa de elite forever, né? Você tem que me ajudar a te ajudar. Quem quer rir, faz rir. Aquela coisa, né? E naquele momento, o negócio vai começar a se estabelecer. O pastor Silas fala uma coisa que sempre me marca, e eu repito quando prego essa mensagem. Ele diz assim, ó, o mundo está à venda. Tudo pode ser negociado. Tudo vai para a mesa. Se você esperar escrúpulo de quem não tem escrúpulo, achando, não. Tem gente que é capaz de colocar tudo na mesa. Tem gente que vende a mãe, vende o pai, vende filho, vende mulher, vende ministério, vende unção, vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem gente que é capaz de colocar qualquer coisa na mesa. E Esaú era esse tipo de pessoa. Que ele acaba colocando na mesa algo que não era para ir para a mesa. Só que a gente está de um lado de cá, e eu passei minha vida inteira com os meus olhos muito focados no Esaú. Dizendo assim, olha só o Esaú, aceitou a proposta, como é que ele pode ter aceitado, e etc e tal. E é claro que é uma observação relevante, nós vamos chegar lá. Agora vamos dar uma olhadinha para o Jacó também, porque se é muito estranho Esaú ter aceitado trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, mais estranho ainda é Jacó ter feito essa proposta. Eu vou dar um exemplo claro para você. Imagina que termina o culto aqui, estou eu saindo, né, com meu carro, e você está lá, abrindo a porta do seu para entrar, e aí eu vejo lá uma placa que diz assim, vendo. Tem alguém vendendo carro aí? Aproveita o momento Web Motors, o irmão está vendendo ali. Né? E aí está lá uma placa lá, vendo. Aí eu dou uma olhada, conheço um pouquinho do negócio, pererê, eu acho que esse carro desse irmão aí vale 50 prata. Aí eu chego para você, ô varão, paz, tudo bem? E aí vendendo, né, eu falei assim, irmão, 15 no Pix. Você vai me xingar de filisteu para baixo, irmão, sim ou não? Você teria coragem de propor 15 mil reais num carro que vale 50? Você teria coragem de propor 50 mil reais numa casa que vale 1 milhão? As pessoas têm um mínimo de bom senso. Como é que eu ofereço tão pouco por uma coisa que custa tanto? Não tem sentido. Como é que Jacó teve coragem de olhar para Esaú e oferecer um prato de comida pela bênção da primogenitura? Do mesmo jeito que é absurdo Esaú ter aceitado, também é absurdo Jacó ter oferecido. Agora a pergunta é, de onde ele tirou coragem para oferecer? De onde ele tirou coragem para fazer uma proposta dessa? Porque veja bem, quando alguém já viu que você valoriza o que você tem, essa pessoa de cara já não tem coragem de te fazer certas propostas. Então a pergunta é, a questão é, não fica chateado não, se chegou alguma proposta muito indecente, é porque em algum momento você já deu algum tipo de abertura de que você seria capaz de oferecer, de aceitar, senão nem tinham te proposto. Eu vou te falar, sabe qual é o melhor cenário? Nem a proposta não tem nem que chegar em você. Se o nosso nome chegar a ser colocado em algumas relações, em algumas listas, já é para a gente se preocupar. Por que fulano chegou a pensar que eu toparia isso aqui? A conversa é o seguinte, meu irmão, se vai ter uma situação lá no trabalho, os caras estão armando uma paradinha aqui, outra ali, é para nem te chamar. Você tem que ter a alegria de não precisar dizer não. Por quê? Porque a proposta nem chega a ser feita. Quando o nosso testemunho ele é construído com idoneidade, esses caras não têm nem coragem. Você deveria estar alegre por não ter sido cotado para participar de algumas coisas. Nem te colocaram no grupo, nem te mandaram a mensagem, porque o seu testemunho já está dando para ver que você não entra nesse tipo de negócio, não faz esse tipo de jogada, não aceita esse tipo de situação. Construa um testemunho que jogue isso para frente de você, para fora de você. A Bíblia diz que o povo de Israel estava decidido a voltar para o Egito. Quem era o líder do povo? Diga comigo, Moisés. Muito fraco, quem era o líder do povo? Aí o povo chega e fala assim,
constituamos um líder e voltemos para o Egito. Mas quem era o líder do povo? Então eles estão dizendo assim, vamos levantar outro. Por quê? Porque esse aqui não vai querer. Se a gente chegar para o Moisés falando de Egito, ele vai tacar a mão na nossa cabeça e vai expulsar o cão. Então a gente vai ter que arrumar uma outra pessoa para liderar esse retorno para o Egito, porque o Moisésão não vai pegar essa ideia. Que arrumem outro, porque que saibam que nós não fazemos certo tipo de coisa. Alguém está por aí? Diga amém, por favor. Diga graças a Deus. Então é claro que Esaú construiu um tipo de relação com aquela bênção, com aquilo que ele possuía, que deu a Jacó sinais de que ele estaria aberto a aceitar aquela proposta. Ninguém propõe nada tão descabido se não tiver tido algum sinal de que, na verdade, fulano não valoriza tanto o que tem. Sabe, existem algumas coisas que acontecem que você deveria se perguntar por que aconteceram. Mas peraí, pegaram o lixo e jogaram na sua porta? Em que momento acharam que você era tão porco assim? Não, glória a Deus, sumiu, aleluia, desapareceu. Vou tentar de novo. Porque pegaram o lixo e jogaram na sua porta. Mas que sinal você anda dando que você é tão porco assim? Então, se eu ando esculhambado, então eu não posso questionar se alguém está me esculhambando. Como é que a gente está tratando a nossa família? Como é que é o trato com os filhos? Como é que é o trato com a esposa? Porque eu tenho certeza que se você testemunha um tipo de tratamento com a sua família, não vão ter coragem de fazer, nem de falar, nem nada, nem perto de diferente disso. Então, quando Jacó e Esaú estão na mesa do negócio, Jacó vai olhar e vai dizer, a gente faz, tranquilo, é o seguinte, eu quero a bênção da primogenitura e te ofereço em troca o prato de lentilhas que você quer. E a gente conversa aqui, bate o martelo, fecha o negócio e está tudo acordado. Mas naquele momento, havia uma coisa muito estranha acontecendo. Porque enquanto Jacó está propondo dar o prato de lentilha e Esaú está aceitando, quando eles firmam o negócio, diz a Bíblia, que Jacó pega o prato de lentilha, dá para Jacó, dá para Esaú, melhor dizendo, pega pão e dá para ele também. Agora, muita atenção, porque o pão não estava no negócio. Não. O negócio era a bênção da primogenitura pelo prato de... Muito fraco. A bênção da primogenitura pelo prato de... Pelo prato de... Só que não só Jacó deu o prato de lentilhas, como ele deu também... Como ele deu também... Essa é a hora que Esaú olha e diz assim, cara, me dei muito bem. Levei mais do que estava na mesa para negociar. Só que a depender, meu irmão, daquilo que você coloca na mesa, a depender daquilo que você está entregando, não tem pão que seja bônus. Isso é só migalha de alguém que está do outro lado percebendo quanto você está perdendo com aquilo que você está entregando. As lentilhas não podem ser consideradas um problema, elas não são um problema. Eu não vim aqui amaldiçoar lentilhas. Lentilhas não são um problema. Há na Bíblia quem tenha defendido um campo de lentilhas, como Samar, por exemplo, até sua mão se ficar pegada numa espada, ferida numa espada, para defender um campo de lentilha. Eu não estou aqui falando sobre contra lentilha. Agora, nesse contexto, preste muita atenção numa questão muito interessante. Lentilha é amaldiçoada na Bíblia, sim ou não? Não. Lentilha é um problema na Bíblia, sim ou não? Agora, nós temos uma questão interessante. Não existe na Bíblia a palavra lentilha. Não. Só existe a palavra lentilhas. Lentilha não é encontrada na Bíblia no singular. Lentilha só é encontrada na Bíblia no... Não existe uma referência a um grão único. Toda referência bíblica é no coletivo, é no plural, melhor dizendo, lentilhas. Porque a lentilha é algo tão pequeno que ela é inexpressiva sozinha. Então ela precisa de um amontoado, ela precisa de um ajuntamento, ela precisa de um colegiado, ela precisa de um plural
para valer alguma coisa. De um lado está uma bênção, no singular. Algo que sozinho se sustenta. Sozinho tem valor. Sozinho vale muito. Sozinho garante o futuro. Sozinho muda a história de uma família. Sozinho levanta um ministério. Do outro lado, existe uma coisa que para começar a valer, tem que juntar muito. Você tem que começar a desconfiar desse tipo de coisa, que para começar a valer, tem que ajuntar muito. A bênção tem uma característica. Ela não precisa de um aglomerado de bênçãos. Ela não precisa de um coletivo de bênçãos. É a bênção de Deus. Você tem a bênção de Deus. Por favor, ministra sobre umas 3 pessoas próximas a você. Diga, você tem a bênção de Deus. Você não precisa de um ajuntamento. Não, você tem a bênção de Deus. Você não precisa de um prato cheio de... Não, você tem a bênção de Deus. Tudo que precisa de muito ajuntamento para se tornar minimamente valioso é sinal que vale pouco. Mas tudo que no singular já se sustenta é sinal que vale muito. Você tem a bênção de Deus. A bênção. Aleluia. Quando Esaú está chegando na tenda de Jacó, Jacó estava preparando um prato de lentilhas. Agora, você não pode pensar o prato de lentilhas verdinho, como as lentilhas que nós comemos aqui no Brasil. Porque o prato de lentilhas em questão aqui, no Gênesis, em Gênesis 24, não é verde, é vermelho. As lentilhas do tempo bíblico, do mundo antigo, não são verdes como a brasileira, são vermelhas. O prato de lentilhas que está aqui em Gênesis 24 não é verdinho, como que eu comi ontem, inclusive. Aleluia, glória a Deus. Não, é vermelho. Qual é a cor do prato? Qual é a cor do prato? Há uma aproximação, há uma sedução, há um carisma envolvendo o prato em relação a Esaú. Porque todo prato, para ser cativante, ele tem que ter elementos que cativem. Elementos que seduzam, elementos que atraiam. Nunca um prato será preparado para nós, para que troquemos algo valioso, e esse prato é fedorento, é esquisito. Não, não. É sempre algo que comunica comigo. Algo que me faz até espiritualizar e pensar, uau, será que não é de Deus? Aleluia. Será que o Senhor não mandou isso aqui? Mas por que o Senhor está falando isso? Pastor, por quê? Se o prato é vermelho, a identificação que Esaú tem com o prato é imediata. Pergunte por quê? Porque ele era vermelho também. Que isso, pastor? Como assim ele era um mutante? Não. A Bíblia diz que Esaú era coberto de pelos ruivos. Só que o ruivo de Esaú era tão intenso que o nome dele... O nome do povo que deriva dele é Edom. Edom na Bíblia é terra, vermelho. Ou seja, a Bíblia chamava literalmente Esaú de avermelhado. O aspecto de Esaú era avermelhado. De tão intenso que era o ruivo, de tão peludo que ele era. Quando ele bota o olho no prato, qual é a cor do prato? E a cor dele? E a do prato? Ah, então é de Deus isso aí. Pratos sedutores são sempre a sua cara, companheiro. Prato sedutor não é sapato apertado. Não é para machucar calo do dedo. Prato sedutor é aquele sapato que... Prato sedutor não é mal cheiroso, não é descabelado, não é... Não. É sempre aquela comunicação, né? É sempre aquela... E é aí que muita gente se engana. Ao pensar que é estranho. Não, não é estranho não, vai soar muito familiar. Não é esquisito, não é esquisito não, vai parecer muito agradável. Inclusive vai parecer mais agradável do que os pratos que você costuma. Inclusive vai parecer que combina mais com você do que os pratos que você já costuma.
Eu estou evitando um verbo aqui para não parecer estranho. Porque a verdade é essa. A verdade é que os pratos que roubam a bênção, eles são pratos familiares. Pratos parecidos com o nosso gosto. Eu vou além. Pratos que parecem até resposta de oração. E tem gente que nunca foi espiritual na vida, mas numa hora dessa ele fica muito espiritual. Ele diz, olha Deus. É vermelhinho como eu, Deus está nesse prato. Deus está nesse seu picareta. Aleluia. E Deus estava onde quando você jurou lá naquele altar que ia ser fiel até? Deus estava onde naquele dia de férias? Ele me trouxe para dizer, eu tenho uma palavra só, uma postura só, uma posição só, um nome só, uma glória só, uma aliança só. Eu sou o Senhor e não mudo. Deus não é Deus de confusão. A confusão vem do maligno, a confusão vem do inferno. Eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Não se deixe seduzir, não se deixe atrair. Vai parecer a tua cara, o cheiro é agradável, o aspecto é gracioso, o andar é elegante, mas Deus me trouxe para dizer, guarda a tua vida, escapa pela tua vida, guarda a tua bênção, guarda teu testemunho, guarda! Aleluia! Quando Esaú sente aquela identificação com a vermelhidão do prato, ele diz, é disso que eu preciso, é isso que eu quero. Afinal, nas palavras dele, olha que loucura, de que me adianta ter a bênção se eu vou morrer de fome? O que me adianta ter a bênção se eu não vou nem viver para poder desfrutar dessa bênção? Isso tudo que o cara estava sem uma refeição. Estou parecendo com alguém aqui essa noite, essa manhã. E pensa que vai morrer sem uma refeição. Eu vejo o Senhor dando livramento para tua esposa, desse espírito que você tem, de pensar que sem jantar um dia você vai morrer. Aleluia. Glória a Deus. Que elas não nos ouçam, não estão aqui. Aleluia. Só que a verdade é o seguinte, eu vou lembrar a você uma coisa que eu disse lá no início. A Bíblia não desperdiça a palavra. E a Bíblia tinha dito que Esaú era perito na caça. Esaú era o quê, gente? Você acha que uma pessoa que é perita, ela sai para tentar? Ela sai para fazer. Ela não sai para ver se consegue, ela sai para conseguir. Então eu vou te dizer uma coisa aqui com muita convicção pessoal. Uma convicção pessoal de alguém que está avaliando o texto, o contexto, com calma, não é aqui agora. Alguém que avaliou isso durante muito tempo e avalia até hoje. Se ele era perito na caça, não existe cenário nenhum de fome na terra. Então existe uma vastidão normal de uma terra que era próspera, abençoada por Deus. Estava no território de Israel. Então, se o cara é perito na caça, existe uma vastidão de animais. Ele sai para caçar. Eu tenho para mim que ele saiu para caçar e caçou. Pastor, mas peraí. Então, como é que ele está aqui falando que vai morrer de fome? Ele está com fome. Mas o senhor acha que ele está com a caça? Sim. Mas e a fome? A questão é a seguinte, o que ele tem está cru. O que Jacó tem está pronto. A grande questão de Esaú não é não ter, ele só não sabe esperar. Aonde o prato de Jacó ganha em relação à caça de Esaú? Pergunte aonde? Estava pronto. O que é melhor? O que é mais gostoso? Uma sopa de lentilha ou um guisado de carneiro? O que nutre mais? Uma sopa de lentilha ou um guisado de carneiro? Um churrasco de carneiro? Terra. Então, existe alguma dúvida de que aquilo que Esaú tem é melhor do que aquilo que Jacó tem? Nenhuma dúvida. Mas por que ele prefere o que o irmão tem? Porque o do irmão está pronto, o dele está cru. O problema não é que ele não tem, ele só não tem paciência para deixar o fogo fazer seu trabalho. Muita gente abre mão de coisa muito boa
abrir mão de guisado, abrir mão de churrasco bom por sopa rala. Só porque a sopa rala está pronta. Porque não tem a mínima paciência de esperar as coisas e o seu tempo agirem de acordo com aquilo que é necessário. Muita gente destruindo relacionamento por pressa, carreira por pressa, ministério por pressa, prefere uma sopa rala de uma consagração ministerial nas coxas, mal feita, comprada, com bajulação de líder, do que esperar um tempo de Deus maturar o ministério dele numa igreja séria. Muita gente prefere a sopa rala de uma igreja aberta, porque nesse Brasil é mais fácil abrir igreja do que botequim. Então é mais fácil um ministério forjado, abrindo uma porta, um CNPJ, na hora, arrumando meia dúzia de gente, do que esperar Deus confiar um rebanho dentro de uma igreja séria. Não troque o guisado assado pela sopa rala. Espera o tempo de Deus na tua vida, meu irmão. Oh, glória! Quantos aqui tem filhos aqui me ouvindo, tem muitos jovens aqui me ouvindo, então escute isso aí. Quantos trocando a possibilidade de ter um relacionamento sério, saudável, no altar, com uma menina crente, por causa de uma vagabundinha qualquer dessa da rua aí, uma sopa rala dessa aí, só porque está pronta dando mole aí, na pista sexta-feira. Chame aquele menino seu e mostre para ele a diferença entre algo preparado por Deus e as sopas ralas desse mundo. Mostre para ele, ensine para ele o que é gente leviana. Explique para ele o que é espírito de sensualidade. Senta ele e explica para ele o tipo de intenção por trás dessas meninas que estão na rua, na grande maioria delas, que não estão se vestindo para conviver socialmente, não estão se vestindo para ir para batedouro. Só que a gente não fala, os caras não estão falando. Pelo contrário, muitos deles não vão embora agora não. Acha até bonitinho. Porque a gente está vivendo um negócio... Eu vou descer aqui um pouquinho mais. A gente está vivendo um fenômeno muito interessante. Está gravando? Estou com medo. Não está, não. Os homens estão com tanto medo dos filhos encaminharem para a homossexualidade, que eles estão até aceitando os moleques ficar tarados. Eu estou falando alguma mentira aqui? Os caras estão com tanto medo do filho ir para a homossexualidade, que eles estão, sendo hétero, filho, passa o cerol. Mas que conversa é essa? Tem pai quase dando parabéns para o filho quando descobre que ele se relacionou sexualmente. Foi com a menina, meu filho, Deus te abençoe. Ô irmão, peraí. Vamos devagar? Porque senão, com medo de abrir uma porta, você vai escancarar outra. Você não pode permitir que esse medo que está permeando hoje as famílias de bem... Eu entendo, eu não tenho filho não, mas eu compreendo isso perfeitamente, irmão. O negócio está feio. Há uma crise de masculinidade terrível na sociedade. Então o pai, ele parece que já fica naquele, né, observando. Se não está observando, deveria. Porque isso aí é outra conversa. Pais que não observam isso. Todo mundo já está vendo um comportamento estranho, inadequado, e o cara não vê. Se vê, também não fala. E Deus me trouxe aqui para falar algumas coisinhas sobre isso também. Você tem que sentar esse moleque e conversar com ele. Você tem que apontar para ele qual tipo de comportamento é aceitável e qual tipo de comportamento não é aceitável. Porque se você esperar ele desenvolver isso sozinho, ele perceber isso sozinho, ele não vai perceber não. Porque quando ele sai na rua, quando ele chega no colégio, ele está cercado de outros exemplos de trejeitos femininos, de comportamentos totalmente feminilizados, de nenhum tipo de comportamento viril, virilidade. Então, se você não sentar ele e não explicar para ele como se comporta um homem, como é que senta um homem? Como é que um homem se senta? Como é que um homem cruza a perna? Como é que ele para? Como é que ele bota a mão na cintura? Se é que bota.
Eu preciso dizer uma coisa para alguns homens que estão aqui, irmão. Já está na boca de um montão de gente, campeão. Já está na boca de um montão de gente. E você não está vendo. Ou se está vendo, está acovardado. Ah, mas eu vou traumatizar. Meu irmão, se você tiver receio de ter algumas conversas. Ah, mas ele vai embora de casa. Não vai não, filho. Se for, tu vai lá e busca ele e traz de volta. Agora, você não pode se omitir de ter algumas conversas sérias. Há um espírito maligno dominando essa sociedade e forçando a porta da igreja para entrar. E nós não podemos ser condescendentes com isso. Ah, mas não é assim, porque ele fica muito com a irmã, é porque ele fica muito com as primas, então tem que ficar mais com você. Não fica mais com ele, leva ele com você para o trabalho. Eu não sei, irmão. Agora, você precisa olhar isso com seriedade. Isso aqui é coisa muito séria. Guardião da sua família é você. Não adianta ficar olhando para o poder público. Ah, mas guardião da sua casa é você. Não espera nada de bom. Faça você. Eu não tenho que ficar aqui olhando para a televisão, esperando que o telejornal me dê uma notícia. Ah, agora o governo achou uma nova portaria para uma educação assim nas escolas. Não espera que isso vai acontecer, que não vai acontecer não. Agora a Prefeitura do Rio de Janeiro está com um programa de masculinização para os meninos das escolas. Você acha que vai ter isso? Agora vai ter educação sexual ensinando as meninas a se preservarem para o casamento. Você acha que isso vai ter na sua escola, na escola do seu filho? Você pode pagar quanto você quiser. Na melhor escola do Rio de Janeiro não vai ter isso não. Quem tem que dizer isso para ela é você. Quem tem que ensinar ela a se resguardar para o casamento é você. Não é a pedagoga da escola que vai ensinar isso para ela, muito menos aquela amiguinha dela, que você sabe que não vai ensinar para ela isso aí não. Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então, Jacó está diante de Esaú, eu já começo a encerrar. Me deram a sugestão de emendar para o culto da tarde. Alguém? Obrigado pelo entusiasmo daquele irmão ali. Então, Jacó está diante de Esaú, desvalorizando aquilo que ele tem, só porque não está pronto. Só porque não está? O que é melhor, a caça de Esaú ou a sopa de Jacó? Mas a caça de Esaú está pronta? A sopa de Jacó está pronta? Então é uma questão de tempo. É só o tempo que está separando você desse momento da sua vida para a melhor refeição da sua vida. Olhe para alguém do seu lado e diga: respeite o tempo. Aleluia. Deixa as coisas maturarem. Deixa as coisas amadurecerem. Deixa o fogo fazer seu trabalho. Deixa assar, deixa maturar, deixa o tempo. Você não caçou? Você não se esforçou? Honre seu próprio sacrifício. Honre seu próprio esforço. Não adiantou nada você correr atrás, entesar arco, tacar lança, pegar o bicho, botar no ombro, caminhar para agora, só porque não pode esperar o fogo, acabar comendo um prato de lentilha. Você esperou tanto para dar esse mole agora? Alguém está aí? Glória a Deus. Então escute. Quando Esaú estava no campo, e agora eu volto lá no início para terminar. Lá no início. Eu soltei uma semente no início. Terreno de autoridade. Enquanto Esaú está no campo, ele está no seu terreno de? Ele entesa arco. Joga lança. Esse bicho corre. E Esaú lá. Bruto. Terreno de autoridade, dominando as armas todas. Todas as armas. Machado, espada e não sei o que, a cara armada até no seu terreno de autoridade. E o Jacó está quietinho lá dentro de casa, só na panelinha. E o Esaú era o bicho bruto. E Jacó, a Bíblia diz que era varão simples. E tem uns bichos brutos perdendo para uns varão simples. Porque não consegue entender que quando você sai do seu terreno de autoridade e entra no do outro, você tem que falar menos e ouvir mais.
Não entrar em assunto que você não conhece. Fica mais quietinho. Entra e sai vivo que você já está no lucro. Não precisa ganhar nada não, é só você não perder a bênção que você já está no lucro. Só que Esaú saiu do seu campo e entrou na tenda de Jacó e quis jogar. Você não joga na tenda de Jacó. Na tenda de Jacó você só sobrevive. Você não bota nada na mesa, porque ali dentro Jacó mexe o caldo, campeão. Ele sabe como fazer o negócio. Ele é simples, mas ele não é ignorante. Ele é simples, mas não é tolo. Ele é simples, mas não é simplista. Ele sabia mexer. Quando Esaú sai do campo e entra na tenda, começa um processo que eu queria que você redobrasse a sua atenção para a gente encerrar junto já já. Que eu sei que tem 2 etapas ainda hoje, eu não quero ser prolongado. Quando Esaú sai do campo e entra na tenda, ele está num processo, mas não percebeu, mas está. Porque qual é o tipo de visão, de horizonte que você tem quando você está num campo? Aberta. Diga aí, aberta. Diga ampla. Qual o tipo de visão de horizonte que você tem quando você está dentro de uma tenda? Reduzidíssima. Mínima. Você entende por que Esaú falou assim: não adianta eu ter bênção se eu vou morrer. Cara, esse cara tinha quantos anos de idade? 30 e pouco, 40 e pouco? Mas ele está falando que vai morrer. Por quê? Porque ele acabou de perder a visão do horizonte da sua própria vida. Quando ele saiu do campo e entrou na tenda, ele diminuiu o espaço. Então tudo que ele vai decidir agora ali é baseado naquele momento. Foi por isso que quando Satanás, tentando Jesus, chegou para ele e disse assim: você não está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o texto da tentação do deserto terminou, sabe o que a Bíblia diz? Então vieram os anjos de Deus e o serviram. O que você acha que tinha na bandeja que os anjos vieram trazer para Jesus? Mistério? Manto? Comida, irmão. Pão. 40 dias sem comer. Porque o que o diabo queria era que Jesus decidisse em cima da sua fome de momento. Mas Jesus está com o olho na bandeja do anjo no final do deserto. As piores decisões que um homem toma são quando ele acha que não tem mais um futuro pela frente. Isso é melhor do que nada. E quem te disse que a tua outra alternativa é o nada? A melhor é essa do que nenhuma. E quem te disse que essa é a última? Quanta gente com medo da solidão já não tomou decisões terríveis, casou mal. Você tem ideia do histórico de gente viúva que já casou mal porque teve pressa? Medo da solidão? Pavor de ficar sozinho? Você tem ideia da quantidade de crente que já casou mal com medo da solidão? Com medo de ficar sozinho? Quando você decide uma coisa em cima de uma circunstância momentânea, quando você encurta a sua perspectiva de futuro, eu tenho que fazer agora, porque eu não vou ter tempo, aí eu estou ficando velho, que não sei o que, vai fazer besteira, vai fazer besteira. Minha última chance, quem disse que é a última? Minha última oportunidade, quem disse que é a última? Porque eu estou ficando velho, mas não está morto? Aleluia. Então não decida a sua vida por um momento. A tenda é muito pequena. Lá do lado de fora tem um campo enorme. Tem muita coisa te esperando. Aleluia. Não é à toa que quando o Senhor desejou relembrar sua promessa para Abraão, eu estou falando do vovô do Esaú. O Senhor falou para ele: Abraão, sai da tenda. Esaú deveria ter se lembrado que dentro da tenda não é lugar de pensar no futuro. Por isso que o Senhor disse para o vovô dele: sai daí. Aí dentro você decide mal. Aí dentro você não crê em promessa. Aí dentro você não observa a amplitude do que eu tenho na tua vida. Aí dentro tua visão de futuro é escassa. Aí dentro você pensa que vai morrer amanhã. Aí dentro você pensa que o mercado de trabalho não te recebe mais. Aí dentro você pensa que não tem tempo de ser pai mais. Aí dentro você pensa que não tem tempo de ser avô mais. Aí dentro você pensa que o teu ministério não consegue mais decolar. Então não decide aí dentro. Sai da tua tenda. Olha para a imensidão do céu. Porque o Deus de promessas não mudou. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas também é de Eduardo, do Marcelo, do Paulo, do Caio, do Isaac. Ou quem pode dizer glória a Deus na manhã desse dia? Esaú só foi encurtando a sua visão. Ele tinha o campo todo,
De repente ele passou pela porta da tenda, não tem mais o campo todo, só tem a parede da tenda e o teto. Aí ele encurtou mais ainda, olhou para o prato. Ele tinha o campo, do campo reduziu para a tenda, da tenda reduziu para o prato. Agora vai piorar, porque ele vai olhar para o grão. E o Senhor dizendo para Abraão: sai da tua tenda. Sai da tenda. Sai da tenda. Esaú, enquanto você está olhando para um grão, teu avô estava olhando para as estrelas. Existem visões maiores sobre um futuro melhor do que aquilo que você possa imaginar. Se alguém pode levantar as mãos, aí vai uma palavra de Deus. Você não acabou para você ainda não. Pega essa mão, desce no ombro do teu irmão e diga para ele: não acabou para você ainda não. Ainda tem tempo de Deus fazer muita coisa boa na sua vida. Ainda tem tempo de Deus cumprir promessas que Ele fez na tua infância. Eu ainda estou à espera de promessas que Deus fez na minha infância. Eu ainda estou esperando Deus cumprir coisas que eu ouvi na sala da casa da minha mãe quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu ainda creio que velhas profecias ainda estão em prazo de validade. Eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. O que Esaú era? Diga forte: caçador. Muito fraco. O que Esaú era? Caçador da porta para fora. Porque quando ele colocou o pezinho dentro da tenda de Jacó, ele virou o quê? Tem o dia da caça e tem o dia do caçador. Tem dia que você vai caçar, vai ter dia que você vai ser caçado. Tem dia que você vai entesar arco, tacar lança, vai arrebentar a boca do balão. Tem dia, irmão, que o chumbo vai vir grosso em cima de você. E Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa muito importante: não é todo dia que a gente dá espetáculo. Não. O problema do Esaú é esse: ele quer dar espetáculo todo dia. Ele entende que nem todo dia é dia de dar espetáculo. Você pode continuar sendo homem todo dia, mas cá para nós, não é todo dia que a gente está naquela pressão toda não. Não é todo dia que a gente está naquela vibe toda, naquela quebradeira toda não. Tem dia, campeão, que a sua melhor missão para aquele dia é uma só. Pergunte qual? Terminar vivo. A gente acha que tem que sentar à mesa e convencer todo mundo. Não, tem dia que é só você sentar e não ser convencido, já tá bom. Não, hoje eu vou convencer os caras tudo aí para a igreja domingo. Se eles não te convencerem a ir para o bar na sexta, já tá bom. Hoje eu vou convencer esses caras todos a ser fiel à mulher deles. Se eles não te convencerem a tu não ser fiel à tua, tu já começou bem. Só que a gente está tão com a ideia de convencer os outros que não percebe que a primeira responsabilidade nossa é não ser convencido. Que existe uma força muito grande pressionando minha fé, minhas crenças, meus valores. E meu primeiro compromisso é resguardar quem eu sou, antes de querer mudar quem as pessoas são. O que adianta eu ser bom pregador dizendo o que o outro tem que ser? Mas eu ligo um programa de televisão, 20 minutos, eu sou totalmente convencido. Minha cabeça vira completamente. Porque eu sei ser caçador, mas não sei me comportar quando caça. Quando eu estou sendo caçado, Davi jogou uma pedra com uma funda e acertou na testa de Golias, porque ele sabia ser caçador. Mas quando ele estava no palácio de Saul, que Saul pegou a lança e jogou, ele só fez assim, ó. E a lança, pum, cravou na parede. Porque ele sabia jogar, mas também sabia. Tem gente que só funciona atacando, não sabe se defender. Só funciona no modo pá, só quer ir para guerra, só quer falar, só quer. Mas tem hora que está tudo apontado contra você, irmão. Tem mesa que você vai entrar e ó, quietinho, 2 ouvidinhos, uma boquinha, isso não te diz nada? Quietinho. Para com esse negócio de tudo. Tem uns caras que tudo eles querem dar opinião, fala do que não sabe. Futebol ele quer falar.
Física nuclear. Aí ele quer falar também. Pelo amor de Deus, não fala de... Quando for o terreno da tua atuação, você fala. Quando alguém estiver falando sobre o que você não domina, fica quietinho, porque é numa dessa que você perde a bênção. É falando do que não sabe que você perde a bênção. Não precisa falar de teologia profunda. Seja crente. Crê que Jesus, Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Se der para aprofundar mais, aprofunda. Mas quando você sentar a uma mesa, não precisa ficar de muita Não. E o cara do lado de lá sabe muito. Você sabe o que? Eu sei que Jesus é bom. Sei que Ele me salvou. Estou aí com o meu testemunho para contar. Era um sem vergonha, um pilantra. Ele me chamou, me regenerou. Sou um testemunho vivo que o Evangelho é verdade. Eu vim profetizar que quando caçador... você vai arrebentar. Mas no dia que você for caça, você vai sobreviver. Segura a mão desse campeão do teu lado aí e diga para ele: no dia de caçador, você vai arrebentar. No dia de caça, você vai terminar vivo, resguardado, bênção intacta, moral intacta. Vai ficando de pé do teu lugar essa manhã. Vai ficando de pé do teu lugar com um brado de júbilo na tua boca, com um grito de glória a Deus na tua boca. Sobreviva, sobreviva. Lá fora o jogo é bruto, sobreviva. As propostas vão vir, resista. Oh, glória a Deus. Não vai acabar. Não vai melhorar. Não vai não. Pastor Rafael falou aqui sobre a decisão que Deus tomou. Sementeira e cega, né? Linda essa história. Quando Deus foi decidir zerar a história da humanidade, restartar a terra no dilúvio, o Senhor foi dando instrução para Noé sobre os animais que ele deveria colocar na arca. Sim ou não? Aí o Senhor disse assim, ó, coloca casal de puro, coloca de impuro. Deus mandou colocar os animais impuros na arca. Deus mandou. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Não era uma boa oportunidade para Deus descartar a impureza? Mas não, Ele preservou a impureza. O senhor está falando isso, pastor? Tô. Quem preservou a impureza? Deus. Por quê? Porque a impureza tem que haver, senão a pureza não se manifesta. Você está achando que vai melhorar? Não vai melhorar não. As propostas vão ficar piores. As pessoas vão descer mais ainda. Tem gente sem vergonha hoje, pilantra hoje, vai ter 10 vezes mais daqui a 10 anos. Os animais impuros vão continuar existindo. As propostas ruins vão continuar existindo. A sem vergonhice, a bandidagem, o jeitinho brasileiro, a gambiarra, a falcatrua, o suborno, vai continuar lá. E Deus não vai mexer um dedo sobre isso. Vou orar para Deus tirar todas as pessoas ilegais do meu caminho. Não vai tirar. Vai continuar gente querendo que você molhe a mão. Vai continuar gente público assediando você, teu negócio, tua empresa. Isso vai continuar. O que é impuro vai continuar porque você tem que ter opções para decidir. Se não houver o impuro, eu não posso decidir pela pureza. Logo o nome do Senhor não é glorificado na minha vida. Então vai continuar tendo proposta para eu dizer não. Vai continuar tendo assédio para eu dizer não. Vai continuar tendo proposta de prato de lentilha para eu dizer prefiro a bênção. Vai continuar, vai continuar, vai continuar. Vão continuar te caçando, te perseguindo, para você continuar escapando, sobrevivendo e dando bom testemunho de que Deus é Deus na tua vida. Então levanta a tua mão, eu profetizo graça sobre você, força sobre você, a autoridade para sobreviver, para esperar o tempo dos processos de Deus. Em nome de Jesus, você não vai ceder, você não vai cair. Homens que entraram aqui essa manhã, que estão sob forte pressão, que estão sob assédio, que estavam se envolvendo em situações, assim te diz o Senhor, tem escape, tem livramento na manhã desse dia para você, para o teu casamento, para os teus negócios.
Coloca a mão sobre o teu coração agora. Eu não vou chamar aqui na frente, que eu não quero constranger ninguém. Mas eu conheço o Espírito que fala comigo. O Espírito de Deus está me dizendo que tem gente que entrou aqui essa manhã, homens que entraram aqui essa manhã, bastante comprometidos já com algumas coisas, bastante comprometidos com algumas situações. Eu não vi, alguém não viu, mas Deus viu. O nível que as mensagens já chegou, nível do envolvimento. Não é só sobre questão sexual, não. O dinheiro que você já separou, na sua cabeça o que você vai fazer, como você vai fazer. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: joga essa mesa para o alto, joga essa cadeira para o alto, levanta dessa mesa de negociação enquanto há tempo. Enquanto você não perdeu aquilo que de mais valioso você tem, levanta dessa mesa. Joga ela para o alto, joga prato, joga lentilha, joga tudo. Vão achar que você é maluco, vai ser a melhor coisa que já poderão pensar de você na sua vida. Deixa pensar que você é doido, termina, joga fora, vai, bloqueia, joga chip do telefone no vaso da descarga. Se vira, mas se livra daquilo que potencialmente quer destruir você, teu testemunho, tua casa, tua família, tua santidade. Eu aproveito esse ambiente de graça e de favor do Senhor para liberar sobre a tua vida. Você vai sobreviver e vai resistir a toda cilada do teu adversário. Triunfa em nome de Jesus, triunfa em nome de Jesus, triunfa. Você não vai perder para você mesmo, não vai perder para o teu instinto, não vai perder para os teus hormônios, você não vai perder para a tua carne, não vai perder para esse mundo, não vai perder para a ganância, não vai perder para a vaidade. Vitória, vitória, vitória. Homens vencedores, homens vencedores. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o adultério, vitória sobre a pornografia, vitória, vitória, vitória sobre a bebedice, vitória sobre os vícios, vitória sobre a jogatina, vitória, vitória. Quem é vencedor aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Quando você levantar se sentindo no dia de caçador, maravilha. Vai para cima, irmão. Ganha teu dinheiro, faz teus negócios. Vai. Mas quando você acordar sentindo aquela pressão no mundo espiritual, boquinha fechada, uma devocionalzinha caprichada antes de começar teu dia, redobra a vigilância, fala pouco, entra pouco no celular, de preferência nem entra. Não procura, se for procurado, não tá, não atende algumas ligações, vai escapando. Mas eu, com essa idade, é com essa idade mesmo, vai escapando. Ô pastor, mas eu sou um homem de Deus, então é contigo mesmo que eu estou falando. Escapa. Porque foi nessa arrogância de pensar que eu sou maduro, eu sou crente, que um montão de gente enfiou a cara na porta, se arrebentou. Ministérios maravilhosos, gente com 40, 50 anos de crente, se achando imbatível, invencível. Mas eu amo demais a minha mulher. O pastor Silas falou um negócio aqui que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: tem gente que diz que quem ama não trai, quem ama trai. Porque uma coisa é o desejo carnal, outra coisa é o amor. Muita gente que ama e trai, porque cai no laço da carne. Então não se superestima, meu irmão. Não bota capa de Superman, não. No dia que for caça, quietinho e sobrevive. Deus é contigo. Deus te abençoe. Amém.